Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz vos sejam multiplicados através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o professor Daniel Ramos, já quero pedir perdão para vocês pelo atraso na postagem nos subsídios da Escola Bíblica Dominical, o EBD, de jovens. Tive dias conturbados e acabei deixando vocês na mão. Muita gente me mandou mensagem reclamando: cadê o subsídio? Estamos contando com você, professor. Peço perdão aos irmãos. Houve algum equívoco na nossa programação e algumas coisas se embolaram e por isso não pude postar os subsídios, tá ok? Mas prometo a vocês que o quanto antes vou reajustar isso para que tudo fique bem feito, com zelo, para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado pelo carinho, pelas cobranças, né? Esse retorno para nós, esse feedback, né? É muito bom. Nós estamos trabalhando a lição da Escola Bíblica Dominical Jovens, quarto trimestre de 2022, a liderança na Igreja de Cristo. E nessa lição especificamente nós vamos trabalhar um dos personagens mais queridos de toda a Escritura e, por que não dizer, o mais querido do Antigo Testamento, ou talvez o mais proeminente, seria a melhor fala a respeito disso, que é a pessoa de Moisés. Nosso autor vai trabalhar a questão, como que funciona a liderança em Moisés. Por isso que a lição 3, que aconteceu dia 16 de outubro de 2022, vai trabalhar a liderança de Moisés. Mas, irmão Daniel, essa lição já passou, por que você está postando ela ainda? Porque tem pessoas que não podem ir à escola dominical, pessoas que não são da nossa igreja, não frequentam a escola dominical da nossa igreja, mas gostam de acompanhar aqui no canal a progressão da temática exposta. Então eu não posso saltar as lições, entendeu? É um compromisso com o canal. Bem verdade que a nossa metodologia, melhor dizendo, é de postar antecipado para que você estude e prepare antecipadamente, né? Mas, atento aos irmãos e irmãs que também acompanham nosso canal, não por uma questão necessariamente da Escola Bíblica Dominical, mas por uma questão de afinidade com as ideias e pensamentos expostos, nós vamos colocar todas as lições até chegar na hora certa, no ritmo certo, para colocar a lição certa, tá bom? E a terceira lição dessa revista, da lição da liderança da Igreja de Cristo, está trabalhando a liderança de Moisés. Olha o texto áureo. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3, verso 15. O autor resume a lição dizendo que é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Traduzindo, Deus escolhe, mas eu me preparo para exercer essa escolha de Deus, esse chamado de Deus com excelência. 3 objetivos tem essa lição: explicar o preparo para a liderança na vida de Moisés, compreender como se deu o chamado de Moisés e mostrar a importância do líder saber delegar tarefas. Essa palavra é importante, viu, gente? A importância do líder saber delegar tarefas. Como que a gente faz isso? Que tem muita gente aí entendendo liderança mais para o sentido opressor de que pelo sentido de delegação de tarefas, né? Aquele que entrega tarefas para que outro faça. Ele obriga, constrange. E vamos dizer bem honestamente, né, irmãos e irmãs? Opressão e igreja são 2 palavras que não cabem na mesma frase. São antagônicas. Igreja está para a liberdade, assim como o pecado está para a opressão. Então, oprimir uma pessoa para determinada tarefa é uma coisa. Delegar tarefas para uma pessoa, na plena liberdade de sua vocação, de seu chamado, isso é outra coisa. Então, eu creio que essa lição vai aumentar o nível das lições que nós vimos até aqui. É uma lição muito pertinente, claro, né? O texto bíblico
está em Êxodo, capítulo 18, versos 14 ao 27. É uma leitura até um tanto extensa, e eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, e vocês acompanham na revista ou na tradução que vocês escolherem, tá bom? A palavra do Senhor diz assim no verso 14 de Êxodo, capítulo 18. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: "Que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol?" Moisés respondeu ao seu sogro: "É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis." O sogro de Moisés, porém, lhe disse: "Não é bom o que você está fazendo." Deixa eu só arrumar minha Bíblia aqui, pessoal, perdão. Eu estou ficando com a cabeça baixa enquanto leio o texto. Perdão. "Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados. Tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isto sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e façam com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles os ajudarão a levar esta carga. Se você fizer isto, e esta for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que este lhes tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo e a causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou para sua terra. Texto belíssimo da Escritura, gente. Texto belíssimo da Escritura. Nossa, esse aqui é um dos textos sobre liderança que a gente tem que investir pesado na leitura e na exposição dele diariamente, sobretudo para líderes e vocacionados. A introdução da nossa lição.
né? Já vai para 10 minutos. Vamos começar a introdução da nossa lição. Uma das coisas mais conhecidas e extraordinárias da Bíblia, ou uma das histórias mais conhecidas e extraordinárias da Bíblia, é a de Moisés. As lições aprendidas por ele podem ser aplicadas em várias áreas da nossa vida, né? Áreas da nossa vida, áreas da vida do líder e áreas da vida do liderado. Nessa lição, nessa semana, estudaremos a respeito da liderança deste importante personagem do Antigo Testamento, se não o mais importante personagem do Antigo Testamento. No primeiro tópico, faremos uma reflexão a respeito do período de preparo em que Moisés foi submetido e como este treinamento contribuiu para o sucesso da sua liderança. No segundo tópico, veremos como se deu o seu chamado divino e no terceiro, estudaremos a respeito da importância de se delegar tarefas. Então, posto isso, nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição, o preparo de Moisés. Você viu que ele vai trabalhar isso no preparo, na liderança e a questão do chamado divino, que não podemos esquecer, nós estamos no ambiente eclesial, tem a questão mística para ser trabalhada. O preparo de Moisés. O preparo em família. A vida de Moisés é repleta de milagres, desde o seu nascimento, pois Deus o preservou da maldade de Faraó. Ainda bebê, o Senhor também guardou Moisés das águas e dos perigos do rio Nilo. A filha do rei do Egito encontrou Moisés no cestinho, no rio, e decidiu adotá-lo, porém ele foi criado por sua mãe biológica. Junto de seu pai e irmãos, Êxodo 2, 1 a 10, a mãe de Moisés teve tempos difíceis para ensinar-lhe os princípios divinos. Deus atuou direta e soberanamente na preservação da vida de Moisés, desde os seus primeiros dias de vida, para um propósito bem definido e específico. O Senhor abriu as portas do palácio de Faraó e as manteve abertas para que Moisés pudesse receber uma excelente formação. Aliás, dado o contexto, a formação de Moisés foi a melhor formação de seu tempo. Não poderia ser uma pessoa melhor formada para liderar o povo de Deus, diferente da formação que Moisés recebeu. Ali foi o plano de Deus mesmo, início, meio e fim. Foi tremendo. Ele passou a infância ao lado dos pais, onde teve forjado seu caráter e fundamentado a sua fé em Deus. Como podemos observar, Moisés foi preparado pelo Todo-Poderoso desde a sua infância e assim tornou-se um líder de sucesso, servindo de referencial para outros líderes até os dias de hoje. Agora vamos entrar um pouco na questão do preparo no palácio de Faraó. Moisés foi conduzido ao palácio por sua própria mãe, mas não sabemos ao certo quantos anos ele tinha, pois a palavra de Deus diz apenas, abre aspas, sendo o menino já grande, fecha aspas, Êxodo 2:10. Então não tem a idade aí. O menino já está grande, mas é menino. Talvez Moisés fosse um adolescente. Não há nenhuma informação a respeito da vida dele nesse período, mas o que se sabe é suficiente para perceber o que a mão de Deus estava conduzindo para uma grande obra que exigiria um preparo excelente. E é bem interessante, gente, que se você comparar a vida de Moisés e a vida de Cristo, é muito interessante, né? Moisés é um menino, né, que foi criado pelos seus pais e mostra a coisa bíblica bem pouco da sua infância, assim como tem bem pouco da infância de Jesus Cristo. Né? É muito interessante. A gente não vai trabalhar todo esse comparativo, que é uma área da tipologia bíblica, mas se você parar para pensar no comparativo entre Moisés e Jesus, apesar que a carta aos Hebreus fala, evidentemente, que Cristo é superior a Moisés, e é de fato superior,
né? Isso aqui não é uma questão de concordância ou desconcordância, é só uma aplicação mesmo. É interessante como é parecido ali, ó, o nascimento, infância, o crescimento, né? Até mesmo a morte antes de entrar na Terra Prometida. Porque para o povo entrar, Moisés morre antes. Para a igreja entrar, Cristo morre antes. Isso é muito interessante. É muito interessante. Mas depois a gente trabalha essas coisas, porque a nossa concentração agora é especificamente o texto maravilhoso da liderança e não necessariamente da vida de Moisés. Moisés nasceu e cresceu em um ambiente marcado pela injustiça, opressão, privação. Entretanto, ele também desfrutou de sua vida palaciana, sendo tratado como um neto de Faraó. Atos 7:21. Ele foi treinado em diferentes contextos, experimentando a dificuldade e a abundância. O escritor da carta aos Hebreus deixa claro que somente pela fé Moisés foi capaz de renunciar ao que viveu e aprendeu no Egito, mostrando o valor deste período de preparo. Hebreus 11:24. Fica evidente que Deus conduziu Moisés ao palácio a fim de prepará-lo para a sua missão de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-lo até a terra prometida. O treinamento de Moisés no deserto acontece em 3 fases. Vamos ver quais são as fases? A primeira foi junto da sua família, onde recebeu as bases da sua fé. A segunda foi longe de casa, no palácio de Faraó. E a terceira foi no deserto. Moisés assassinou um egípcio que estava maltratando um hebreu e por essa razão foi forçado a fugir para a região desértica de Midian e ali passou a viver como estrangeiro. Êxodo 2, 11 ao 15. A Bíblia Católica, que é traduzida a partir da Septuaginta, né, o Antigo Testamento em grego, ela vai chamar esse lugar de Madian e não Midian, né? Já a nossa protestante, que é traduzida a partir dos originais em hebraico, na língua hebraica, já vai para Midian. Isso é só nível de informação mesmo. Longe das pessoas que amava e do conforto do palácio, ele foi exposto a intensas provações. A tática de Deus não mudou. Ele continuava provando aqueles que são chamados para procurarem um cargo de liderança. Caso você esteja, né? Essa revista de escola dominical, não sei se vocês pararam para ver, gente. Tem muito erro de português, né? Mas muito mesmo. Eu não me lembro disso antes. Não lembro. Se alguém lembrar, por favor, coloca aqui embaixo uma revista de escola dominical da CPAD que também tinha tido muito erro de português. Olha como é que está escrita a frase aqui, ó. Caso você esteja sendo provado, não desanime. Né? Esteja sendo, não tem condição, gente. Só colocar aqui, ó, caso você, caso você estiver em provação, não desanime, né? Caso você está sendo, isso é complicado, mas enfim. O Senhor tem algo especial para a sua vida e no tempo certo você verá que tudo vai contribuir para aprimorar o seu caráter e fazer de você um grande líder. Todo treinamento é difícil, mas o Senhor está sempre junto de nós. O Pai Celeste continua conduzindo os que Ele chama, sustentando-os e preservando-os para que cumpra com êxito a missão entregue por Ele. Confirmamos, por intermédio da vida de Moisés, que o sucesso de um líder passa pelo seu preparo. E aí ele começa a colocar o primeiro subsídio. Querido professor, apresente aos alunos os pontos fortes
e êxitos de Moisés, diga que ele foi profeta legislador, entregou os 10 mandamentos ao povo, é o autor do Pentateuco, apesar de que isso aqui está sendo questionado, se Moisés é de fato ou não o autor do Pentateuco, segundo a escola da Alemanha, mas isso aqui não tem importância no contexto da nossa lição. Podemos apontar como fraquezas e erros o fato de não ter entrado na Terra Prometida em razão da sua desobediência a Deus, que foi a questão de ferir a rocha, né? Em vez de ferir, ele fere 2 vezes, né? E Deus é um Deus que trabalha com ordens exatas. Faça o que eu mando, diz o Senhor, né? Isso aí você vê o tempo todo na Bíblia no assim diz o Senhor, né? O assim diz o Senhor está intimamente ligado com o assim faça-se. Quem ouve a voz do Senhor, né? Nem recebeu e reconheceu, nem sempre reconheceu e usou os talentos dos outros. Ele tinha um problema com isso também. Mas enfim, liderança perfeita, gente, é complicado mesmo, né? Não é justificando Moisés, mas é trazendo Moisés para a humanidade que nós temos. É um homem como nós, né? Porque às vezes a gente lê textos bíblicos e começa a espiritualizar tanto os autores que a gente fica até assim, né? Ele é maior do que eu, ele é um ser de grandeza acima da minha. Não, são homens, são mulheres, são pessoas iguais a nós, suscetíveis, né, às mesmas situações que nós somos suscetíveis. Vamos então para o segundo tópico da nossa belíssima lição, o chamado de Moisés. De todas as 3 lições que eu fiz até hoje, até agora, é a que eu mais me interesso, porque as 2 primeiras não foi muito interessante, não. O chamado de Moisés, né? Vamos lá, essa terceira lição está muito interessante. A natureza do chamado é refletir a respeito do chamado de Moisés, requer identificar a natureza deste. Quem o chamou para liderar o povo hebreu? Nunca se esqueça que hebreu é aquele momento da família ainda, né? Aquele tempo todo que ele está ali dentro do Egito, que vai para o deserto. Só na instalação mesmo da terra que você começa a perceber essa questão menos hebreu e mais judeu, né? Menos hebraísmo e mais judaísmo, enquanto nação. Até então eles são tratados como a família do pai Abraão, né? Os descendentes. O tempo todo, isso é muito importante na prerrogativa da nossa lição. As Escrituras Sagradas afirmam que Deus falou diretamente com Moisés a respeito da missão a qual ele teria que desempenhar junto ao seu povo. Ezequiel 3, verso 1 ao 22. A decisão de que Moisés conduziria os hebreus à terra prometida não foi humana, mas foi divina. Não foi... logo, a natureza do seu chamado foi divina. Consciente de sua missão, Moisés enfrentou e venceu grandes desafios, tornando-se um líder bem-sucedido e sendo uma referência para a sua posteridade. A consciência a respeito da natureza divina do seu chamado levou Moisés a compreender que o exercício da sua liderança não tinha como objetivo a perpetuação de seu próprio nome, mas o de glorificar a Deus e abençoar os seus liderados. Que Ezequiel, gente? Onde é que eu estou viajando? Êxodo 32, do 9 ao 14 e do 30 ao 35. O líder que realmente foi chamado por Deus não deve trabalhar em benefício próprio, mas sempre buscando honrar a quem o chamou. Ou seja, a causa não é pessoal, a causa é daquele que o chama. Abarcar esse chamado é entrar na dispensação daquele que o chamou, traduzindo, ser direcionado, dependente, viver nele. A importância do chamado. Ao ser informado por Deus de que seria o responsável pela libertação, a liderança do povo hebreu, Moisés apresentou suas dúvidas e os seus medos e as suas limitações. A consciência que tinha de seu chamado o impediu de acreditar ser ele o cetro de sua missão.
A consciência que tinha do seu chamado o impediu de acreditar ser ele o centro de sua missão. Ou seja, eu estou numa missão, mas eu não sou o centro dela. Isso é muito importante, irmãos. Estrelismo e chamado são coisas que são antagônicas. Eu não tenho como usar outra expressão. Estrelismo e chamado são antagônicos. Não tem como você colocar comunhão entre essas duas coisas. Ou estamos no chamado, ou estamos no estrelismo. Ao invés de optar pela perpetuação de seu nome, Moisés preferiu interceder pelo povo, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado dentre todos os povos. Êxodo 32, 7 ao 14, 31 ao 34. O líder consciente do seu chamado sempre buscará a glória de Deus e o bem do próximo. Eu vou ver se eu consigo achar aqui uma frase muito bonita, né, a respeito desse negócio do chamado enquanto serviço. E lá no final da lição, eu vou ver se eu consigo lembrar esse negócio direitinho e vou expor aqui para vocês. Lá na conclusão, agora não, tá bom? Depois que o autor colocar toda a perspectiva dele. A experiência de chamado, como é que funciona isso? Não há quem se encontre com Deus e permaneça da mesma maneira. Moisés encontrou com o Senhor e nunca mais foi o mesmo. Este encontro ocorreu nas regiões desérticas de Midian, enquanto ele levava uma vida no anonimato, cuidando dos rebanhos do seu sogro. Depois do seu encontro com o Todo-Poderoso, sua vida foi completamente transformada. O grande problema que nós estamos percebendo na vida de muitos líderes que há no nosso meio, e nós estamos tratando aqui o ambiente eclesial, né, igreja, é que as pessoas não foram transformadas por Cristo, não tiveram encontro com Cristo. Porque como Moisés teve um encontro com Deus e a sua liderança foi ressignificada a partir deste encontro, assim é a vida do crente, que a partir do momento, mesmo tendo N capacitações no campo da liderança, no campo da gestão, no campo da administração, no encontro com Cristo, toda essa capacitação, ela é ressignificada a partir da identidade de Cristo. Ele vive em mim, não vivo eu. E quando a Bíblia fala desse negócio, ele vive em mim, ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu faço é ressignificado a partir de Cristo. É reajustado a partir de Cristo. É realinhado a partir da pessoa de Cristo. Você pode ser o cara mais capacitado que existe. Nenhuma capacitação é verdadeira, é legítima no campo eclesial fora de um encontro com Cristo. Isso é muito bonito. A experiência vivida por Moisés em Midian reafirma a grandeza da santidade divina e o compromisso do Altíssimo com a promessa que ele fez a Abraão. Êxodo 3, 6 ao 9. Essa experiência mudou o rumo da vida de Moisés e também não poderá... Essa experiência mudou o rumo da vida de Moisés e também poderá mudar a nossa vida. Não podemos nos esquecer que o Senhor não mudou e que continua chamando pessoas para a sua obra. O líder que deseja resultados positivos, resultados duradouros, junto com seus liderados, precisa ver, precisa ouvir ao Senhor pessoalmente, como aconteceu com Moisés em Midian. Eu estou amando isso aqui, viu, gente? É de uma profundidade, é de uma provocação para a reflexão, para autoexame. Belíssimo.
E ele está trabalhando o tempo todo de forma bem sutil, leve, né? O verdadeiro tapa de luva. Isso aqui é um copo que eu ganhei, uma caneca, né, que eu ganhei do Centro de Treinamento Teológico Gileade. E aqui veio o meu nome aqui na frente. Achei muito bonito quando concluímos a matéria lá, eles me presentearam com isso aqui e outros souvenirs, né? Claro. Mas eu achei muito bonito. Caneca é uma coisa que eu adoro ganhar porque é útil, né? Eu detesto ganhar coisa inútil. E caneca você enche o armário, você toma café, toma leite, enfim. Subsídio 2. Amado professor, enfatize bem a respeito do encontro de Moisés com Deus. Mostre que o líder precisa ser chamado e preparado pelo Senhor. Diga que o termo hebraico para sarça, sener, aparece no Antigo Testamento somente. Não quão oportuno que as últimas palavras de Moisés registradas nas Escrituras seja, entre outras coisas, sobre o primeiro encontro com Deus na sarça ardente. Essa palavra sené só aparece no Antigo Testamento. É muito interessante isso. Aqui é um texto adaptado do Manual do Pentateuco, segunda edição, publicado pela CPAD em 2007, na página 160. É um texto muito interessante, eu tenho ele. Vamos para o terceiro tópico. Delegando tarefas. Como é que funciona esse negócio de delegar tarefas? Porque você vê aqui no texto que nós lemos que Moisés está abarrotado, está atarefadíssimo. E o sogro dele pensou, isso não é bom não. E o sogro de Moisés, eu não sei se vocês se lembram da nossa leitura, ele vai dizer aqui, ó, não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não deve fazer isso sozinho. Aí o verso 17 e 18 do capítulo 18 que nós lemos na introdução da nossa lição. Não é bom. Não é bom para você e não é bom para eles. Não é bom para o líder, não é bom para o liderado. É muita coisa. Vamos distribuir tarefas. E se tem uma coisa que faz parte da... Como é que eu posso dizer? Da perspectiva de Moisés, né? A perspectiva espiritual de Moisés na sua liderança, e que esse é bem retomado dentro do pentecostalismo, é que em Moisés o povo, né, é convidado a coparticipar da sua liderança. Né? O povo é convidado a coparticipar do espírito que há na vida de Moisés. Não fica aquela coisa na redoma de um ser acima dos outros, essa enfatização da palavra autoridade. Moisés tem uma autoridade compartilhada com o povo, que é levantado no meio do povo chefe de chefes. Chefes de grupo grande, 1000, chefe de grupos médios, 100, chefe de grupos pequenos, 10, mas são chefes, são líderes. Delegando as tarefas. Vamos entender como é que funciona isso aqui. A primeira colocação que nosso autor coloca é evitando a sobrecarga de trabalho. Pastor Anselmo Silvestre, que já descansa no Senhor, ele falava uma coisa muito interessante. Eu fui ovelha de pastor Anselmo Silvestre por muitos anos e eu aprendi muito com aquele homem turrão, duro, né? Sisudo, mas tinha muita coisa para ensinar para nós. E ele falava uma coisa que eu nunca vou esquecer. Uma coisa a gente faz, 2 a gente ajuda, 3 a gente atrapalha. Né? E aí você tem que pensar. Ele estava falando isso de tarefas dentro da igreja, com pessoas que têm 1, 2, 3, 4 cargos, lideranças, enfim. Não. Ele está falando isso da vida da pessoa inteira. Porque eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida de trabalho, né? A minha vida trabalhista, e tenho a minha vida religiosa, que é a questão da igreja.
né? E aí como é que fica se eu começo a acumular tarefa demais? Uma pessoa que trabalha muito no setor privado, no setor público, enfim, que não é eclesial, é uma pessoa que a gente infelizmente vai ter que contar pouco com ele na igreja. Porque ele já tem uma vida de tarefa. Se ele for casado, aí que a coisa se complica mais ainda, porque tem uma família para cuidar. Né? E não adianta, o primeiro ministério de um homem casado, de uma mulher casada, é a família. Não adianta cuidar das coisas do Senhor, que o Senhor vai cuidar das minhas coisas, não. Família é coisa que a gente cuida. Lembre-se disso. Adão foi colocado no jardim do Éden para o lavrar e o cuidar. Tinha que proteger e manter. Gênesis 3,15. E onde é que estava Adão quando a serpente conseguiu entrar na casa dele e seduzir a esposa dele? Então tem que ter todo esse aparato aí. E não adianta reclamar com a mulher que tu me deste. Mas eu coloquei você aqui para manter e proteger. O que você estava? O que você está fazendo? Isso é muito interessante. Então, tem que olhar todas as coisas. É por isso que a palavra fala lá em Paulo, né? Eu esqueci a referência. Se alguém souber, pode colocar aqui para contribuir. A prioridade da obra do Senhor é dos solteiros. Ele tem mais disposição para fazer. Vamos, então, para a nossa lição, né? Terceiro tópico, delegando tarefas, evitando a sobrecarga de trabalho, é o primeiro subtópico. Jetro, o sogro de Moisés, não precisou de muito tempo para descobrir o quanto seu genro estava sobrecarregado com as demandas do povo hebreu. Êxodo 18, do 13 ao 18, é um alerta a todos que exercem algum tipo de liderança. Tenha cuidado com excesso de trabalho. Aprenda a delegar tarefas. Mas, gente, delegar tarefa não é só fazer o que a pessoa pode fazer sem ter autoridade nenhuma, porque se surge algum problema, ela tem que ter autoridade, do mesmo jeito que ela tem tarefa, para desempenhar uma solução para aquilo ali. Esse negócio de entrega tarefa, mas não entrega nenhuma autoridade é complicado. Moisés distribuiu autoridade e tarefas para o povo. Eles podiam julgar-se. E só as coisas que realmente eram graves é que era levada para Moisés. Imagina quanto tempo que deu para ele viver a sua própria vida, amar a sua esposa, seus filhos, sua casa, ter momentos de espiritualidade com Deus, porque o líder precisa de ter espiritualidade com Deus. Êxodo 18, do 13 ao 18, é um alerta a todos que exercem algum tipo de liderança. Tenha cuidado com o excesso de trabalho. Aprenda a delegar tarefas. Por mais bem preparado e mais espiritual que seja um líder, ele não poderá trabalhar sozinho. O trabalho do Senhor precisa ser feito em equipe. Muitos, por não saberem delegar tarefas e gerenciar equipes, acabam por fazer com que seus liderados se sintam excluídos e até inúteis. É necessário conhecer suas responsabilidades, seus limites, limite de atuação, permitindo que os outros também exerçam seus dons e talentos, somando esforços para o engrandecimento do reino. Meu pai falava uma coisa que eu acho muito interessante. Cada passo tem que ser dado conforme a perna. E às vezes a minha perna é curtinha demais para dar o passo que nós estamos querendo. Eu preciso de alguém que nos auxilie nessa demanda. E eu preciso entender que eu não lidero sozinho. Eu preciso de um corpo. Não existe nem no setor fora, ou extra-eclésia, né? Fora da igreja, liderança sozinho, não tem como. É um desastre. Está literalmente fadado ao fracasso. Aprenda. Você viu o primeiro subtópico que eu trabalho aqui, ó. Evitando sobrecarga de tarefa, né? Evita. Nada de trabalhar demais. Trabalho é bom, na medida certa. Esse negócio da pessoa que dorme e nem consegue descansar, isso é uma loucura. E a segunda coisa que ele vai nos abordar aqui, aprendendo a ouvir. Moisés estava sobrecarregado e não sabia. Ele só percebeu a sua real condição quando seu sogro lhe advertiu a esse respeito. Em nenhum momento da escritura aparece Moisés: não, estou cansado demais. Nossa, estou exausto. Eu imagino que isso aqui é uma reflexão pessoal, viu, gente?
Não entenda isso como doutrina, não. Eu, Daniel, imagino que quando a chamada de Deus é abarcada no coração de Moisés, ele se apaixona de tal forma que ele nem consegue perceber o quanto exaustivo está fazer aquilo sozinho. Isso é muito interessante. A nossa paixão pela tarefa pode nos fazer cegar-nos. E não é assim que funciona. Graças a Deus, né, que Moisés tem maturidade para ouvir, porque tem uma liderança que o grande problema é que ele não ouve. Tem capacidade, é até um homem de Deus, mulher de Deus, mas não gosta de ouvir. E quando eu falo de ouvir, não é sentar para ouvir uma pessoa, não. Não é isso que eu estou falando. É ouvir no sentido de abarcar. Ó, interessante. Vou fazer esse seu método. Vou tentar implementar esse método. Porque é assim que funciona, queridos. Moisés estava sobrecarregado e não sabia. Olha que interessante essa lição. Ele só percebeu sua real condição quando seu sogro lhe advertiu a este respeito. Enquanto Moisés via suas muitas tarefas como algo normal e rotineiro, Jetro as viu como uma tragédia anunciada. Você vai ter um troço. Como fala aqui em Minas, você vai ter um trem. Êxodo 18, 14 a 18. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito, irmãs e irmãos. A gente tem que fazer a tarefa de acordo com nossa perninha. Né? 2 fatores importantes devemos considerar a respeito de Jetro. Ele era mais experiente que Moisés em sua visão. Ele era de alguém que estava vivendo fora daquele contexto. Evidentemente, quem vê de fora vê melhor, né? Sendo assim, Moisés teve a oportunidade de ser orientado por alguém com uma percepção mais acentuada do que a dele, em algumas áreas que ele enxergava o quadro de outro ponto de vista. Nesta ocasião, Moisés demonstrou ter a capacidade de ouvir outras pessoas, qualidade imprescindível a um líder que deseja ser bem-sucedido. De que adiantaria Jetro identificar o problema e apontar a solução se Moisés não estivesse à disposição necessária para ouvi-lo? Não é humilhação ouvir um liderado, ouvir alguém que não é líder como nós. Não é. Não é. Porque não existe quem não tem nada a oferecer e não existe quem não tem nada a receber. Não existe isso. São 2 coisas que não existem. Além disso, Moisés demonstrou humildade ao entender o conselho do seu sogro. Êxodo 18, 24. Aprendemos com o exemplo de Moisés que mais do que falar, o líder deve aprender a ouvir as pessoas com empatia. Né? Tem gente que até ouve, mas já desdenhando. Está falando e entrando para o ouvido e saindo para o outro. Fazendo o papel, a liturgia do ouvir, mas não colocando o ouvir em prática. Né? Ou nem quer, nem. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Me explica melhor. Nem analisando, né? Ouve, mas é só assim um momento lúdico que não tem sentido nenhum. É vazio em si mesmo. Há espaço para outros. Moisés ouviu a orientação de Jetro e a colocou em prática, separando homens capacitados para que ajudassem. Êxodo 18, 19, 26. Pois a sua missão era impossível de ser realizada sem o auxílio, né, de outras pessoas. Moisés teve que aprender a delegar tarefas e se tornar uma pessoa mais humilde, reconhecendo seus próprios limites e o valor dos outros. Olha que bênção, gente. Vê se não é uma bênção uma coisa dessa. Na obra de Deus, há espaço para todos atuarem. Contudo, é necessário que o líder seja capaz de reconhecer seus próprios limites e identificar o valor dos seus liderados, permitindo que cada um atue dentro da área da qual foi chamado pelo Senhor. Isso é uma bênção. Isso é literalmente uma bênção. Aqui ele vai dizer que, segundo Carl Summer, no subsídio 3º, o primeiro passo para a sabedoria é o silêncio, o segundo é ouvir. Explique que seus líderes devem escutar as ideias dos seus liderados. Podem não agir em toda a sugestão que recebe, mas escuta com atenção para ouvir metodologias novas. Entendem que o conceito que os impeliu para cima pode muito bem
Vide alguém da sua equipe. Aqui, a equipe está ali para ajudar, inclusive na sugestão de remodelação da metodologia. Isso é muito rico. Aí o autor conclui dizendo: Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor, demonstrou ter consciência do seu chamado divino, e por intermédio da liderança dele aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que ajudem a cumprir a sua missão no reino de Deus. O líder precisa de pessoas que o ajudem a cumprir a sua missão no reino de Deus. E é muito rico isso aqui, irmãos. Mas enfim, concluímos a nossa aula, chegamos no 45º minuto e eu quero encerrar por aqui. O Senhor continue abençoando vocês e qualquer sugestão, como eu sempre tenho dito, coloque aqui embaixo do vídeo. Tem gente que me manda WhatsApp, coloca aqui embaixo do vídeo para a gente compartilhar com os irmãos e irmãs e todo o reino ser abençoado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Não se esqueça de mim nas suas orações. Agradeço. Beijo no coração de todos vocês. Viu, queridos e queridas? Com Deus. Muito obrigado.